Em uma era de polarização extrema, onde as vozes políticas ecoam como tiros no escuro, um nome surge das sombras da história recente: Charlie Kirk, fundador do Turning Point USA, um ativista conservador de apenas 31 anos. Kirk era mais do que um influenciador. Ele era uma força motriz no movimento trumpista, defendendo valores tradicionais, criticando a esquerda radical e até apoiando sanções americanas contra o Brasil por questões relacionadas ao julgamento de figuras políticas como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, em 10 de setembro de 2025, durante um discurso inflamado na Universidade de Utah Valley, sua vida foi interrompida por um único tiro no pescoço. Kirk caiu no palco e o mundo assistiu ao caos se desenrolar. O atirador foi capturado, mas as perguntas persistem. Foi um ato isolado de ódio ou algo mais sinistro se esconde por trás? Scrambled to get away to some kind of safety. Obviously, a lot of panic, a lot of fear, and people trying to just get out of there once this shooting went down. Hoje, exploramos o caso Charlie Kirk, traçando paralelos com atentados que mudaram o curso da história, de Abraham Lincoln a John F. Kennedy. Vamos desvendar fatos, teorias da conspiração e motivações ocultas que continuam a assombrar esses eventos. Preparem-se para uma jornada através do tempo e das sombras, onde a verdade nem sempre é o que parece. Vamos começar pelo epicentro. O dia fatídico em Utah. Charlie Kirk, com sua retórica afiada e milhões de seguidores nas redes, estava no auge. Ele falava para uma plateia de estudantes conservadores sobre a ameaça da agenda woke, quando o assassino, um homem de identidade ainda sob investigação, disparou. Kirk morreu no local e o suspeito foi detido rapidamente. Mas aqui surge um primeiro mistério. Relatos indicam que um homem de 71 anos confessou falsamente o crime a um policial, supostamente para distrair as autoridades e permitir que o verdadeiro atirador fugisse. O suspeito principal confessou o ato a um colega, mas as motivações permanecem nebulosas. Investigadores exploram ligações com a Dark Web e comunidades de jogos online, onde o ódio político ferve em anonimato. Kirk não era estranho a controvérsias. Aliado próximo de Donald Trump, ele tinha trânsito na Casa Branca e influenciava políticas conservadoras. Sua defesa de sanções contra o Brasil, motivada por desacordos com julgamentos políticos no país, possivelmente relacionados a Bolsonaro, o tornava um alvo para críticos internacionais. No rescaldo, o governo Trump reagiu com fúria. Demissões de funcionários críticos, revogação de vistos, incluindo de um médico brasileiro que celebrou a morte online, levando a uma proibição de entrada nos Estados Unidos. Trump culpou imediatamente a esquerda radical, ecoando um padrão visto em outros casos. Mas será que isso é o todo da história? Para entender o caso Kirk, precisamos olhar para o passado. Vamos voltar ao século XIX, para Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Em 14 de abril de 1865, no Teatro Ford, Lincoln foi baleado na nuca por John Wilkes Booth, um ator confederado enfurecido com a abolição da escravatura. Lincoln morreu no dia seguinte, e o atentado marcou o fim da Guerra Civil Americana. Motivações? Claramente ideológicas. Booth via Lincoln como um tirano que destruía o Sul. Mas teorias da conspiração persistem. Alguns alegam que Booth não agiu sozinho, com o envolvimento de altos oficiais confederados ou até traidores no governo União. Semelhante a Kirk, Lincoln era uma voz divisora em tempos de polarização extrema, e seu assassinato alimentou narrativas de conspiração que ecoam até hoje.
Avancemos um século para John F. Kennedy, assassinado em 22 de novembro de 1963 em Dallas. Enquanto desfilava em carro aberto, JFK foi atingido por tiros de Lee Harvey Oswald, ou assim diz a versão oficial da Comissão Warren. Mas ó as teorias, desde a CIA irritada com a Baía dos Porcos até a máfia, vingando-se de investigações anticrime ou até o governo soviético e cubano. Motivações possíveis. Política externa, como a crise dos mísseis, ou interesses domésticos. Kennedy, como Kirk, era carismático e polarizador, e seu caso gerou uma indústria de conspirações, com filmes como JFK de Oliver Stone questionando o atirador solitário. No caso Kirk, alguns já sussurram paralelos. Seria o suspeito um Oswald moderno, manipulado por forças maiores na esquerda ou no Deep State? Agora cruzemos o Atlântico para o Brasil, onde a violência política também deixa marcas profundas. Em 6 de setembro de 2018, durante a campanha presidencial, Jair Messias Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira em Juiz de Fora. Bolsonaro sobreviveu, mas o atentado mudou o rumo da eleição. Motivações oficiais? Bispo agiu sozinho, motivado por delírios mentais e ódio político. Mas teorias abundam, conspiração da oposição de esquerda ou até ligações internacionais. Você é um homem de fé. A sua família inteira é uma família de pessoas que acreditam bastante. Você conseguiu perdoar o Adélio Bispo, o homem que te esfaqueou? Negativo. Negativo, tá? Esse cara dependia de mim, pegava como não tem pena de morte de prisão perpétua, 30 anos de cadeia. Aquele canalha sabia o que estava fazendo. Não pode ter pena desse tipo de gente, não. Não tem que ter pena, não, tá? Ele tem que pagar pelo seu crime e pagar alto. Porque ele tentou tirar de combate, né? Um ser humano que lutava pelo seu Brasil. Ele lutava por quê? Só para controle. Ele foi filiado ao PSOL até 2014. Ele tinha cartões de crédito até internacional. Uma pessoa tentou entrar na Câmara aqui usando o seu documento. Ou seja, se ele foge daquele... depois da sua ação. Se ele foge, teria um álibi aqui em Brasília. Tá? 2 pessoas morreram na pensão onde ele estava morando lá. Muita coisa acontecendo, que aconteceu, que no meu entender não está muito difícil desvendar quem é que financiou essa ação criminosa dele. Bolsonaro, um conservador como Kirk, usou o incidente para galvanizar apoiadores, culpando a esquerda radical, ecoando as palavras de Trump sobre Kirk. E no caso Kirk, há um twist brasileiro. Sua crítica ao Brasil pode ter motivado o ódio transfronteiriço, com celebrações online levando a represálias diplomáticas. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. Ai, é liberdade de expressão. O Charlie Kirk, sabe quem é? Foi morto. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista, homofóbico, ligado ao pedófilo Donald Trump. Voltando a Kirk, as teorias da conspiração já florescem. Alguns alegam que o assassinato foi um false flag, orquestrado por conservadores para justificar repressão à esquerda, citando as rápidas demissões e caça-vistos. Tem um detalhe nessa história que no final de semana a gente tem visto algumas empresas aqui nos Estados Unidos demitindo funcionários que comemoraram a morte do Charlie Kirk. As principais companhias aéreas americanas, United, Delta, American Airlines, soltaram um comunicado dizendo que qualquer funcionário dessas empresas aéreas que comemoraram a morte do Charlie Kirk, um ativista conservador aqui nos Estados Unidos, bastante polêmico, que sofreu esse tiro, acabou morrendo, gerando uma comoção aqui, principalmente dos conservadores dos Estados Unidos, né, mas também de democratas, ou seja, a oposição se manifestou, ex-presidentes como Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, defendendo a liberdade de expressão, e agora essa tentativa, né, das empresas de demitirem todos aqueles que se pronunciaram. Outros apontam para motivações ideológicas puras. O atirador, influenciado por discursos anti-Trump em redes sociais ou jogos violentos, via Kirk como símbolo do fascismo moderno. Há quem especule em envolvimento estrangeiro.
talvez agentes brasileiros ou hackers da Dark Web, dado o ódio gerado por suas posições sobre o Brasil. E como em Kennedy, a rapidez da captura levanta suspeitas. Foi conveniente demais? Analistas comparam a uma onda de violência política reminiscente dos anos 1960 no ZU, com assassinatos como o de Martin Luther King ou Robert Kennedy. Motivações possíveis unem todos esses casos. Ideologia, em primeiro lugar. Ódio a visões opostas, como Booth contra Lincoln ou Bispo contra Bolsonaro. Poder e silêncio, como em PC Farias, onde segredos corruptos valem vidas. E conspirações maiores, governos sombrios, como as teorias da CIA em Kennedy ou Deep State em Kirk. Em um mundo conectado, motivações transnacionais surgem. Críticas de Kirk ao Brasil podem ter inflamado ódios globais, similar a como políticas cubanas de Kennedy geraram inimizades. Enquanto as investigações continuam, o legado de Charlie Kirk perdura. Um mártir para conservadores, um símbolo de divisão para outros. Esses casos nos lembram que a política não é só debate, é, às vezes, uma bala no escuro. Fiquem atentos, pois a história se repete e as sombras das conspirações nunca se dissipam completamente. Esse é o História Honesta.